falando de... nós estamos falando de criança correr em pizzaria. Para não acabar em pizza a história aqui, a professora Tânia Zaguri, não é? É filósofa, mestre em educação, escritora, está com a gente no telefone, não é? Professora Tânia, boa noite. Boa noite. Como vai, senhora? Para participar do programa. Olha, professora, a senhora está assistindo o programa? Estou. Ah, é a senhora, porque está dando um ponto no Ibope aqui. Bom, professora, me diga uma coisa. O que a senhora acha dessa discussão que nós estamos tendo aqui? E qual o ponto principal, ou se há um ponto principal, ou vários pontos que levam os jovens a entrar em conflito com os pais hoje em dia? Olha, com certeza são vários aspectos que vêm influenciando essa juventude e os próprios pais. É muito normal que todos nós fiquemos tão angustiados a ponto de estarmos sempre procurando o culpado ou a culpada, ou, né, principalmente os pais são os culpados porque deram muita liberdade ou porque deram pouca liberdade. Na verdade, é um conjunto de variáveis que tem que ser levado em consideração e que alguns deles já foram até levantados aí por várias pessoas da mesa. Eu vou enumerar rapidinho alguns deles. Primeiro, sem dúvida alguma, é uma mudança muito grande na família e em relação à forma de educar os filhos. A nossa geração de pais atualmente é uma geração que pretende dar muito mais liberdade aos filhos, que pretende ser democrática e às vezes exagera um pouco nessa coisa da liberdade. Atrapalha? Não é que atrapalha, às vezes eles não sabem qual é o momento certo de entrar com autoridade. Pai tem que ser amigo, Tânia, o pai tem que ser pai, amigo e amigo. É muito importante que a gente diga que todo pai saudável é amigo dos filhos. Agora, ele não é coleguinha dos filhos. O que está acontecendo é uma perda de hierarquia na família. Há também o que a Astrid colocou, que as pessoas estão ausentes, o casal está ausente. Antes era só o pai que ficava ausente trabalhando, hoje o pai e a mãe. Aí as crianças começam a sofrer influências. Professora, e a competição que existe dentro de casa? Eu tive problemas de relacionamento, às vezes sentia isso, que o meu filho queria competir comigo. Claro, mas acontece que essa competição, ela pode ser uma competição saudável ou não. Ela se torna uma competição não saudável no momento em que esses jovens estão influenciados por uma sociedade, e aí entra o outro fator, não é só a família que é culpada. A família está inserida dentro de um contexto maior, que é uma sociedade, e aí eu repito mais uma vez o que a Astrid colocou, que ela ficou tão penalizada ao assistir o filme, né, que vocês estavam discutindo, porque ela está triste com a humanidade. A humanidade hoje traz ao foco da família, ao seio da família, influências competitivas, de agressividade, de imediatismo, que, por exemplo, o caso da família von Richthofen, que vocês citaram, e aí a Preta Gil foi muito correta na sua observação, ao dizer que o negócio é o seguinte, o jovem influenciado por esse imediatismo, esse consumismo, agressividade, eles querem tudo agora já, né? Então eles não são capazes de pensar, não, o meu pai tem essas coisas porque ele trabalhou, ele lutou. Então se eu quero, eu vou lutar pelo que eu quero. A senhora acha que tem que ter um limite? A senhora acha que tem que ter um limite? Exatamente. Eu tenho um livro, inclusive, que se intitula Limite Sem Trauma, que é um outro aspecto da questão que precisa ser abordado, é quando o pai e a mãe, cheios de amor, como muitas vezes foi também colocado aí, que às vezes é excesso de amor, faz com que eles achem que amar é deixar o filho fazer tudo o que quer. O amor é que está equivocado. Então, por exemplo, você, Datena, quando colocou que há uma competição, essa competição pode ser positiva, porque você, se é uma autoridade dentro da sua casa, sem autoritarismo, você pode ser um pai muito bacana, muito liberal, mas que tem uma hora que você diz, olha, meu filho, isso daí passou do limite. Então, é uma conjunção de fatores. E quando a pessoa sente que perdeu o limite, professor? Olha, eu sempre como educadora, né, tenho 35 anos de magistério, eu sempre digo que enquanto a vida é esperança, né, a gente não pode nunca dizer que não tem mais chance ou possibilidade de se endireitarem as coisas. Se a gente perder a fé, aí a gente perde tudo. Eu acho que, às vezes eu digo, quando eu dou palestras e conferências, que mais sério do que o perigo das drogas para os jovens
é o perigo da falta de fé no futuro, na sociedade, no homem. É preciso que nós, família, educadores, que a gente lute para reavivar nos jovens e para canalizar essa agressividade para uma coisa positiva. A agressividade pode ser também, muitas vezes, sinônimo de vitalidade. Se ela tiver fundamentos éticos, quer dizer, se a família trabalhar esses pressupostos que são universais, do amor, da solidariedade, do respeito ao outro, você canaliza isso para uma coisa positiva. Professora, os filhos, de uma certa forma, não estão pedindo o limite, uma palmadinha de vez em quando? É aconselhável, porque de repente a mãe saiu de casa, o pai saiu de casa. Será que o filho não está pedindo um limite aí? Pedir limite, eu concordo plenamente, eu sou a maior defensora dos limites educacionais. A palmada não é um limite educacional, é um limite que é agressivo e que é uma agressão física e por isso ensina que o mais forte ou que tem poder pode usar a força física para agredir o mais fraco. Até nós tivemos o exemplo aqui do pai do Cajuru que batia na mãe, porque ele era mais forte, senão ele não batia, né? Se fosse o contrário, talvez não batia. Então, eu acho que a palmada é totalmente desnecessária. O que é preciso é segurança, autoridade e muito amor, que também foi colocado por vocês. Deixa eu só ouvir uma coisa aqui, professor, me permita. Você já apanhou em casa? Não, acabei de falar. Apanhou? Tomei uns tapas. Você, Bárbara, apanhou? Você apanhou já, o Cajuru já falou que apanhou, né? Nossa, meu pai me bateu uma vez porque ele batia nas calças, me mijei inteiro. Se eu apanhei? Eu apanhava, sabe do que, cara? Você já ouviu falar daquela fúria chamada Palma de São Jorge? Nossa, dói pra cacete. Era um negócio impressionante. Palma de São Jorge, eu apanhava de Palma de São Jorge. Apanhava de Palma de São Jorge, depois tomava banho de salmoura. Agora, vocês dois, que são os dois que são sempre pais amei a minha mãe e meu pai. Vocês já bateram? Nunca você precisei. no Francisco, eu já não, dei uns tapinhas, assim, uns Bonita, conta o que aconteceu com você e seu pai no outro dia, semana retrasada. Que ele brigou comigo, né? O pai dela é o ministro, hein? Cuidado aí, né? Cuidado que o pai é o ministro. Eu falei que meu pai, o pai dela foi eu falei que meu pai, eu tô amando esse momento Marlene na minha vida, né? Que ela manda em mim, ela diz que eu posso fazer o que eu der, eu fazer. Falei que meu pai, deu umas palmadas de você, não, eu tô esperando a hora. Eu falei, pai, a Marlene é meu pai. De fazer isso, né? É verdade. A Marlene é meu pai. Não, meu pai, apesar de ser um artista, ele também tinha, um limite para as maluquices da louca aqui. Eu chegava no estádio, deixava eles alucinados, uma vez ele me deu uns tapas que eu fiz xixi nas calças, assim. Mas eu nunca precisei bater no Francisco, porque eu tenho uma postura muito rude, eu me coloco muito bem. Francisco é um anjo porque ele tem dois, o pai e a mãe dele, que são muito casca-grossa. Eu não sei, eu acho que olha, eu acho que cada coisa tem o seu tempo já, mas cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu tempo. Porque a época que você recebia o castigo das palmadas ou até de um castigo mais violento por parte dos pais, eu acho que essa época já passou, sabe? Já passou, já ficou, mesmo porque a molecada hoje em dia faz jiu-jitsu, karatê, se você for discutir com o filho seu, capaz de você levar um pau. Mas antigamente não passava pela cabeça que um filho reagia. Não, jamais reagia. Entendeu? Jamais reagia. Hoje em dia é o Professora Tânia. Só antes da professora, me permita, só antes da professora. Pois não. Ela colocou aí, a professora, algo que para mim é muito forte. Essa questão do tempo hoje, né? Dessa vida maluca de todos os pais. E dos pais que quase não ficam com os filhos, por isso que eu citei o caso do interior, que você vê no interior a diferença da relação dos pais com os filhos, e você vê na capital o que é a vida. E uma coisa que me preocupa, eu conheci um jovem, e sou amigo do pai dele até hoje, e esse jovem suicidou. Uma semana antes dele suicidar, ele não saía do quarto dele. O pai chegou no quarto e falou: meu filho, o que está acontecendo com você, meu filho? Você não sai do quarto, você não faz nada, você não tem vontade de fazer nada, eu só te vejo triste. O que está acontecendo com você, meu filho? Ele virou pro pai e falou assim: pai, eu não tenho vontade de fazer nada, pai. Eu não tenho nenhuma referência, eu não tenho nenhum ídolo. Isso que eu ia falar, é o espelho. A decepção com o pai. Eu não tenho nenhum ídolo, pai, eu não tenho nenhuma referência. Quer dizer, então, a decepção já começa, já fora, você imagina o que está fora. Exatamente. Fora você já não tem ídolo, já não tem referência quase. Do jeito que está a humanidade. E quem aí que era você a não tem referência casa. do menino? O menino tinha alguma referência? Não, foi dentro. Não tinha que o filho. Não, dentro da casa dele ele não tinha. Suicidou por isso. Não, eu sei porque geralmente essas pessoas transferem a referência do pai para um amigo, ou para alguma pessoa que conhece, ou daí por diante. Foi por isso que eu fiz a pergunta, mas é perfeitamente
cabível essa colocação do Cajuru. Como é que a senhora analisa isso, professora Tânia? Olha, eu acho que as referências, cada um, né, existe uma coisa que se chama o equipamento cognitivo de cada pessoa. Acabamos de ver quando o Cajuru falou que o pai dele batia na mãe, no entanto, ele foi capaz de ver um lado positivo no pai dele, que por uma força de vontade, por um desejo íntimo, ele parou de beber. E se transformou num ídolo para ele, numa imagem positiva. Tem outras pessoas que são depressivas por natureza, também pode haver outros fatores, como realmente a ausência. Em resumo, o filho quer sempre gostar dos pais, quer sempre se espelhar nos pais. Ter o pai como ídolo. É muito comum a influência dos pais, principalmente na infância, é extremamente importante. Até os 7, 8 anos, pai e mãe são praticamente assim uns ídolos, os heróis da vida dos filhos. Então eu sempre digo que Deus foi muito justo, porque nos deu 7 anos para a gente trabalhar os conceitos éticos, a estrutura básica da personalidade das crianças. A gente tem que aproveitar esse tempo. A senhora tem filhos? Eu tenho 2 filhos. A senhora já bateu em algum filho da senhora? Não, eu acho que nunca precisei bater, porque como até a Preta falou, você pode ser autoridade sem necessitar bater. Aliás, só para terminar, o Datena também falou uma coisa muito importante. Não é porque nós apanhamos, eu, por exemplo, também nunca apanhei, mas o meu marido, por exemplo, já apanhou, e era muito normal na minha infância. Não foi da senhora, não, né? Como? Não foi da senhora que seu marido apanhou. Por enquanto ainda não. Por enquanto. Não, mas olha, o que eu quero dizer, que eu achei muito bacana, Datena, quando você disse, a gente não pode ficar olhando para o passado, dizendo, mas eu apanhei, então vou bater no meu filho. Hoje em dia a gente já sabe que existem formas melhores de educar, e a autoridade e o amor conjuntamente são as coisas que fazem mais efeito. Professora, a senhora já foi agredida por algum aluno? Porque eu sou do tempo, acho que Tatena, Cajuru, Bárbara, para ter mais novinha, né? De que a gente respeitava tremendamente. Eu não sou do seu tempo, eu tinha minha professora como um grande ídolo, admirava minha professora, eu queria ter o cabelo igual da minha professora lá no primário, no Morro, lá no Rio de Janeiro. Não, Dona Neide, era uma loucura. E hoje a gente vê no noticiário historinha de aluno que dá porrada na professora, fácil. E em colégios bacanas daqui de São Paulo, a gente ouve historinhas também de crianças que testam essa autoridade da professora, dando tapa na cara, cuspindo na cara. Gente, pelo amor de Deus, as crianças precisam de tratamento. A senhora, o que é isso também que está acontecendo? Mas quem está precisando de fazer tratamento são os pais. Os pais também. Os pais é que estão precisando de fazer tratamento. A única vez que o Francisco apanhou foi quando ele bateu na babá dele. Mas levou uma tapa na mão para deixar de ser otário. Tá maluco? Vai bater na babá? O Datenão, um dia, eu me lembro como se fosse hoje, agora há pouco tempo, que ele teve ele ficou nervoso com o filho dele e tal, e aí ele foi comentar comigo sobre o que tinha acontecido. Sabe qual foi a primeira coisa que ele se lembrou? Que ele discutiu com o filho dele, o filho dele virou e falou assim, pai, você é meu ídolo. É verdade. Não, então, isso que está faltando na relação. Que eu me lembro, todo mundo sabe da relação que eu tive, problemas com o meu filho, todos nós temos problemas de uso de droga e daí por diante, né? Eu tive uma relação muito difícil com esse meu filho, que hoje é meu ídolo, é uma figura extraordinária, é fantástico e tal, mas nós saímos, inclusive, trocando socos, né? Porque a gente teve todo tipo de relação nesse meio do caminho, inclusive trocando socos. E não existe a pior coisa do mundo é você, já homem feito, brigar com o seu filho, um homem feito, e ser obrigado a socar um filho seu ou receber um soco. É uma agressão tão grande. Agora, no lugar da porrada, no lugar da pancada, o que é um bom corretivo, professora? Olha, eu sempre digo que nós devemos, primeiro, o que faz mais efeito é a gente premiar os atos bons. Como a vida hoje é muito corrida, a gente muitas vezes, quando os filhos estão aplicados, bem comportados, a gente leva isso como se fosse natural, isso aqui é obrigação e está acabado. E a gente ralha muito quando eles fazem coisas erradas. Então eu sempre digo, primeiro não esquecer de aprovar, de incentivar os atos corretos, quando eles são legais, quando eles são colaboradores, quando eles são honestos. Agora, quando eles fazem alguma coisa errada, é preciso que a gente seja muito firme, sem agressão, mas simplesmente coloque com muita clareza, olha, meu filho, isso não se faz, isso está errado, e você não pode fazer isso de jeito nenhum. Eu digo mais, algumas vezes, meu filho, eu fiz, quantas vezes eu não fui, eu mesma fui exemplo de várias coisas que o Francisco não deve fazer na vida.
Então, e mostrando que eu sou um ser humano, eu sou uma mulher, eu sou separada do pai dele, eu vivo sozinha, eu sofro, eu fico triste. Tipo assim, meu filho, eu fiz isso, não faça isso. Não, muitas vezes não faça, ou muitas vezes ele viu alguma coisa que eu fiz e viu que aquilo ali não era legal pra ele, como eu vi várias coisas. Foi a coisa mais forte que o meu pai me falou. Meu pai bebia, chegava em casa e falava, meu filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, e acho que a gente tem que ser exemplo dentro de casa e exemplo com honestidade. Mas não vai virar vamos virar terapia em grupo. Deixa eu fazer uma pergunta pra doutora. Eu tô estranhando. Vou fazer uma pergunta pra doutora Tânia. Que não sabia falar desse tempo, porque ela não tinha filho. Eu também não tenho filho. Mas foi educada. Não, mas eu queria saber da doutora Tânia. Estamos falando mais dos pais aqui. Aqui a classe média alta e a classe média abonada, ela gasta hoje em dia muito dinheiro para mandar filho para psicólogo e filho toma remédio. Garoto é hiperativo, toma remédio. O garoto está crescendo demais, toma remédio. Preguiça também. Esse tipo de remédio pode ter algum efeito que a gente ainda não sabe, porque esses remédios são todos muito recentes. O que a senhora me diz, doutora Tânia? Olha, eu concordo com você que está acontecendo hoje uma coisa que eu chamo a medicalização da educação. Como os pais estão muito inseguros, eles fazem duas coisas, principalmente as classes A e B. Eles dão tudo que os filhos querem em termos financeiros, quer dizer, presente, roupa, passeio, todos os confortos, todos os menores desejos são atendidos de imediato. E qualquer problema que apareça, que muitas vezes são sanáveis apenas pela convivência, pelo olhar amoroso, pela segurança, o pai acha mais fácil pagar um especialista. Então, hoje em dia, qualquer criança inquieta já vira hiperativa. Já toma Prozac na veia, né? Exatamente, porque é mais fácil. Na mamadeira. Então, eu não digo que se você levar num bom especialista, como eu conheço muitos, eles não vão dizer para esse pai, para essa mãe, olha, ele está precisando de ser educado. E professor, muitas vezes essa prática aí é aconselhada até pela escola particular, que não querendo perder esse aluno, prefere encaminhar o problema para outra pessoa. Não querendo ter problema, querendo ter problema. É só perder. Aí a gente tem que analisar cada caso, né? Porque as escolas, como você mesma citou, Astrid, ainda agora, está passando por um problema muito sério, que é uma derivação da falta de limite em casa. É claro, se o cara não respeita o pai e a mãe, vai respeitar a professora, né? Exatamente. Então a escola fica muitas vezes entre a cruz e a espada. Porque se ela tenta uma medida sancionadora, educativa, muitas vezes os pais são os primeiros a dizer, vou tirar dessa escola, ou quero que demita esse professor. Então a escola fica sem ação. Mas falou-se aqui em tratamento dos pais, né? Não há dúvida que os pais vendo esses casos na televisão, nos jornais, em rádios e tal, os pais ficam amedrontados, não é? Para os pais, existe uma espécie de tratamento, uma espécie de escola, alguma coisa a seguir, ensinar o sujeito, é verdade, ensinar o sujeito ou a mulher a serem pais, é isso? Existe sim, Datena, eu não vou fazer merchandising próprio, mas a verdade mas pode fazer, tem muita gente que faz merchandising para ganhar dinheiro, a torta direito da televisão. Para você não, mas a senhora é para ajudar as pessoas. Uma coisa que está acontecendo hoje, com certeza, é o meu caso, por exemplo, meu exemplo, eu sou professora, trabalhei na Universidade Federal do Rio de Janeiro há muitos anos, e ultimamente eu me transformei em escritora, porque eu sei que os meus livros, que já são 12 hoje em dia, orientam milhares de famílias. E muita gente, eu recebo muito e-mail, muita carta, dou mais de 800 palestras em todo o Brasil, já dei, e os pais me dizem, Tânia, isso me ajudou muito, mudou minha vida, porque realmente o que os pais estão precisando é reconhecer que a insegurança deles pode ser extremamente prejudicial para os filhos, sem que isso signifique que eles têm que voltar a ser agressivos, autoritários, ser autoridade. É isso que eu mostro nos meus livros, inclusive o último, que se chama Os Direitos dos Pais, é que eles reassumam o seu papel. Agora, doutora, me permita aqui uma coisa só, pois não. Porque senão vai ficar uma coisa muito generalizada. Nós estamos falando aqui de uma boa parte dos pais. Claro. Né? Que eu busco aí o que falta nos pais, o que mais sobrou em Cristo. Que é o quê? A definição de Cristo. Suas palavras convencem, seus exemplos arrastam. É a coisa mais significante para mim de Cristo. Agora, e os pais que não têm culpa alguma, que os filhos vão para a rua
e aprendem tudo que é de pior lá fora. Tem uma história. Aí que tá o negócio. Tem uma história. Porque muitos pais não têm culpa nenhuma. Tem uma história. Porque a de mais podre não tá dentro de casa, tá fora de casa. Olha, tem uma história que um sujeito contou, eu vou contar muito por alto, mesmo porque não há tempo para isso. Um sujeito que casou-se com uma determinada mulher que já tinha um filho, que tinha problemas com drogas. E o sujeito era extremamente violento. É sobre o uso de armas. Era um sujeito extremamente violento. Ele, na primeira oportunidade, ele pegou esse padrasto dele e arrebentou com o padrasto dele, mas bateu ao extremo e disse assim: eu vou buscar uma arma e vou te matar. Chegou na casa desse senhor, não é? Ele estava com uma faca e veio na direção desse rapaz, e esse rapaz foi obrigado a atirar no enteado e matá-lo, né? Ele disse: se eu não tivesse a arma, não sei o que teria acontecido e tal, e com certeza o garoto me mataria. Você entendeu? E ele foi a júri popular e foi absolvido por unanimidade. Então tem o caso também de que já chega a ser um extremo patológico, que os pais não têm culpa nenhuma, não é? Olha só, o que eu gostaria de colocar é que o caso de drogas, principalmente algumas, como a cocaína, a heroína, são drogas que potencializam a agressividade natural do ser humano. Então a gente não pode misturar o que nós estamos falando em termos de educação com casos de usuários de drogas como essas, que levam a pessoa a ter crises paranoicas, de perseguição, que eles acham que alguém vai matá-los, então eles matam primeiro. Então isso já é efeito de drogas, de pessoas que estão sob uma forte dependência química e que precisam ser tratados, algumas vezes até internados à revelia, porque eles se constituem uma ameaça séria às pessoas que os cercam e que às vezes os amam. Agora, respondendo ao Cajuru, eu queria dizer que quando a gente está aqui se referindo, nós estamos evidentemente nos referindo não à totalidade dos pais, porque nós jamais poderíamos ser levianos de dizer, e aliás eu comecei a responder exatamente dizendo que a gente nunca pode buscar um culpado, e sim uma série de variáveis que infelizmente tornaram a vida dos pais hoje extremamente mais difíceis. A tarefa dos pais é quase que um verdadeiro milagre a gente conseguir criar cidadãos bacanas, produtivos, positivos, né? E que às vezes vão até melhorar essa sociedade, muitos deles. Pois não. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito importante os seus esclarecimentos aqui e esperamos numa próxima oportunidade tê-la de volta, tá bom? Com o maior prazer. Obrigado e boa Páscoa. Boa Páscoa para a senhora, com os seus filhos todos.